Olá, agitadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Por favor, não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e sempre no final do vídeo deixar seu comentário. Estamos trazendo figuras aqui importantes, com vários conhecimentos, importante a vocês. E hoje a gente está aqui com uma figura totalmente representativa, um conhecedor da música, Cacá Franco. A gente queria te agradecer por você ter topado, né, vir aqui ceder um pouco da sua história, do seu conhecimento. Isso é muito importante, né, para a propagação também, né, da música, do cenário da música eletrônica. Que pensem, gente, é o conhecedor. Cacá, quando eu fui pesquisar, né, sobre você, sobre a sua história, eu vi que você, desde muito novo, sempre gostou muito de disco, vinil, e é um apaixonado por isso. Então, assim, obviamente, você se apaixonou pela música eletrônica. Mas eu queria saber um pouquinho das referências que você tinha até um pouco antes disso, né? Porque normalmente algumas pessoas começam no rock, em outras vertentes, outros gêneros. E como que foi para você, até mesmo antes de conhecer a música eletrônica? Bom, primeiramente, obrigado a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com você, Mayara. Obrigado pelo convite. E assim, não me encaixo assim, talvez no entendedor de música, mas vamos segmentar um pouquinho mais, né, para algum estilo musical da música eletrônica, como por exemplo a house music, que é onde eu, né, gosto bastante. Eu acho que eu tenho bastante a contribuir com isso. Bom, música, eu acho que as influências vêm, né, de criança, né? A gente de alguma forma escuta música, às vezes até quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? E tem vários estudos quanto isso influencia positivamente até, né, no ser humano. Eu quando eu tinha ali, acho que meus 2 anos, mais ou menos, 1 ano, 2 anos, minha mãe colocava discos porque era a mídia de reprodução melhor que a gente tinha na época, né? Não tinha CDs e as fitas também eram uma segunda opção, mas a qualidade, porque quando ela comprava o disco tinha um encarte, tinha, né, informações sobre aquilo. E naquela época ela comprava alguns discos da Carrossel, outros discos da Disney que tinha, e esses discos às vezes eles contavam história e também eles tinham um livrinho sobre essas histórias, que tinha as figuras e tal. Então era uma forma de entretenimento, né, que minha mãe tinha os afazeres dela, né, trabalhava, precisava arrumar a casa, e aí ela colocava esses discos para eu escutar e às vezes contava essas histórias junto comigo, ia folheando o livro. E histórias como que era Patinho Feio, né? Era histórias como Branca de Neve, enfim, várias historinhas, ou cantigas de roda, tipo Marcha Soldado, Sapo Cururu, coisas assim que acabava me entretendo, porque eu, né, ela ia lá, tinha tudo um ritual para aquilo, né, a capa do disco, tirava, ligar o som, tinha que, né, colocar agulha, escutar o famoso chiadinho dos discos. Então aquilo me remete a uma boa fase da infância. E passando um tempo eu escutava tanto aquilo lá, porque era uma forma dela me acalmar, ela colocava sempre, só que eu acho que ela já não estava mais aguentando ouvir as mesmas historinhas, então ela colocava discos dela mesmo, né, músicas que ela comprava e ela sempre gostou. Era interessante o gosto musical dela, né, mesmo ela vindo do interior do Paraná para cá, ela tinha boas referências musicais que são aclamadas até hoje, né. Ela gostava principalmente das bandas inglesas de rock, gostava bastante de Pink Floyd, de Yes, gostava de Slade, gostava, né? E ela trazia isso, colocava discos também dessas bandas para eu ouvir, e eu gostava bastante, ficava calmo ouvindo tudo. E eu acho que bem mais para frente, quando eu pensei em ser DJ, o disco de vinil, né, a forma de tocar com esses discos, de ter essas músicas assim, acho que me chamou bastante atenção e acabou seguindo até hoje. E até, né, você falando aqui da questão do estudo, que você viveu com a sua mãe, que você acabou estudando sozinho,
quando você começou a se apaixonar pela música eletrônica. Você tinha ali em volta dos seus 15 anos, né? Finalzinho dos anos 90, né? Então, como que foi para você entrar assim para estudar house music, né? Porque a gente vê que é uma contextualização de lutas, né? Então, não é só você escutar apenas uma música, mas entender ela a fundo. Como que foi para você ver esses dois mundos, né? Você vê ali o disco, você escutar, você ter todo esse ritual de colocar agulha, shadinho e tudo mais. Mas como que foi para você esse impacto de entender a fundo a história da house music? Antes a gente... essa fase dos 15 anos era tudo uma descoberta, né? Porque eu não tinha muita noção de música eletrônica, mas eu estava começando a sair, né? E 15 anos você sair para ir para um clube, para uma festa que rolava música eletrônica, era uma coisa assim de romper barreiras, né? De me sentir mais adulto, né? Então era uma dificuldade muito grande para um menino de 15 anos sair e poder entrar, porque né, tinha essa questão que tem até hoje são lugares para maiores de 18 anos. Então a gente tinha que arranjar as formas como identidade, falsificar ali, arranjar algum jeito ou passar batido na parte da entrada para conseguir estar lá dentro. Quando a gente estava lá dentro, aí foi um choque, né? Porque a gente nunca tinha se escutado um som com tanta força, né? Com aquelas caixas de som, né? Com aquelas luzes, com tudo. Então isso já deu aquele impacto, né? Foi incrível como, né? Ouvir aquele som que bate no peito e você sente tremendo, parece que o coração está saltando, é algo assim que marca, né, muito, muito forte na gente. E aí eu não tinha muita noção do que eu estava escutando, mas era músicas que rolavam lá naqueles clubes, né? A gente encarava assim. E a gente sempre apelidava, não, tá rolando os techno ou tecneira, né? A gente tinha escutar os dance, escutar, né, os hits, escutava as músicas dos clubes. Não tinha essa questão de isso é house, é trance, a gente não tinha muita noção disso. Só que essas músicas rolavam só nesses lugares, então, e a gente não conseguia escutar depois elas, né? Quando eu reencontrava meus amigos, vamos escutar uma música. A gente queria escutar, putz, aquela música que rolou foi massa, né? Foi legal. E a gente não tinha como escutar isso. E aí a gente tinha que pesquisar de alguma maneira. E a forma, a gente tinha que, às vezes, tentar acessar um amigo que era amigo de um DJ para perguntar pro DJ, para ele falar. E quando conseguia uma resposta dessa, ou a gente depois ia de novo no clube, tentava ficar perto da cabine para ver se conseguia flagrar algum nome, alguma coisa daquela música. Então isso era um ponto de caça, assim, né? De caça, de saber mais do que rolava aquilo lá. E a gente via que não era só a gente, era muita gente nessa fissura por achar essas músicas. Então isso desperta esse garimpo, sabe? Essa vontade de garimpar, querer saber o que rolava. E nisso eu descobri que, através das lojas de disco, até a gente tinha uma loja muito interessante aqui em Curitiba, que chamava Dr. Disco, e essa loja tinha acesso a alguns materiais desses. Alguns DJs da época também compravam nessa loja ou acessavam ela para conseguir importar alguns discos, né? E aí eu comecei a descobrir músicas naqueles lugares. Então eu comecei a acessar ou comprar essas músicas. Aí a coisa começou a mudar de figura, porque eu passei a ser o cara que conhecia essas músicas, né? Mas era um conhecimento bem limitado, sim, porque era um conhecimento das músicas que rolavam ali, aqueles hits que perduravam ali, né? E só que esses hits eles ficavam um sucesso muito tempo na pista, né? Hoje em dia 3 meses já mudou tudo, né? É bem diferente esse ciclo. E naquela época perduravam bastante. Então eu tinha, né, digamos assim, umas 50, 80 músicas ali que sabia que todo mundo queria. Era um baú do tesouro que você tinha musical. E aí eu quis depois, né,
começar a gravar CDs, na época já veio CD, gravar sets, né, que a gente via de DJs, e aí a coisa seguiu. Aí tem bastante história. E quanto tempo você ficou, né, nesse período de estudar, de garimpar, até você realmente, agora eu vou tocar? Essa questão de garimpar, obviamente, que ela Perdura. é sempre, né? Mas para tocar foi uma coisa engraçada, porque ali nessa época eu tinha uns 15 anos mais ou menos, então quando chegou ali em 99, 2000, que eu já tinha mais conhecimento musical, já tinha mais músicas, mas eu ainda não pensava em realmente ser DJ. Eu pensava no máximo assim, queria achar um DJ para me dar um curso, porque a gente não tinha assim, vou lá na escola, vou numa academia, vou, né, em algum lugar que ensinava, né? Então a gente dependia muito que às vezes de achar um DJ que pudesse ensinar a gente. E eu fiquei um tempo assim, meio procurando, mas mais porque eu queria gravar meus sets, porque eu tinha as músicas, né? Só que aí foi quando um amigo, eu acho que foi em 2000, 2001, eu não estou bem certo do ano, mas eu acho que foi 2000, que ele me convidou para a festa de aniversário dele e falou que, não, eu vou fazer uma festa de aniversário, e era a turma que a gente ia para as festas junto, né? Então nada melhor que isso. E ele falou, e você vai ser o DJ. Eu olhei e falei, mas como assim eu vou ser o DJ? Ele, você sabe todas as músicas, você já tem as músicas. Se vira, vai lá. Eu fiquei meio espantado, mas ao mesmo tempo eu gostei, assim, deu alguma coisa em mim que eu falei, gostei desse desafio, mas tô morrendo de medo. Esse friozinho na barriga, né? Eu fiquei assim, e aí eu tenho um amigo meu que né, ele já estava na faculdade, que o pai dele, ele consertava equipamentos e também fabricava amplificadores, potência, morava lá em Pinhais. E ele tinha lá uma área lá que ele mexia em tudo. Então, volta e meia, tinha equipamentos lá para serem arrumados. E aí eu fui lá, ele falou, tem os equipamentos aqui, porque ele ia levar os equipamentos para a gente tocar lá nessa festa, todos amigos em comum. Então eu falei, cara, mas eu preciso aprender a mexer nesses equipamentos, né? Porque eu não quero chegar lá e estragar tudo. Aí ele, não, então vem aqui e nós vamos mexer junto. Porque era engraçado, porque ele sabia mexer no equipamento, mas ele também não sabia tocar. E eu não sabia tocar e nem mexer. Então, tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então a gente ficou lá fuçando, tentando fazer alguma coisa que talvez se parecesse o mínimo com o que a gente via nas festas. E assim foi, a gente fez, foi na festa, né? Eu lembro que a festa, depois chegou a polícia, já tinha quase que acabado as músicas que eu tinha preparado. Você deu graças a Deus, né? Fui eu que chamei. Não queria falar nada, mas fui eu que chamei. Mas fiquei com aquela sensação de missão cumprida, mas aquilo mexeu comigo e eu fiquei, cara, muito legal isso, sabe? Aí que despertou para esse outro lado, que não, por que eu não posso me arriscar mais a tocar, né? Aprender mais? Porque eu gostei muito de tentar aprender. Então, e aí a gente foi atrás e seguiu até hoje. Eu pedi, né, para você trazer alguns discos. Queria que você apresentasse para a gente aqui algum que marcou esse início da sua carreira, né, de todo o seu conhecimento, de você estudar, que tem ali alguma track ou o disco inteiro que mexe com você até hoje. Vamos lá, vou pegar aí. Esse aqui, essa versão aqui é uma versão comemorativa na época era 2005, 25 anos da Champion. Esse disco aqui eu nunca achei ele original na época. Eu tinha ele gravado, eu tinha conseguido ele em CD, em MP3. Mas foi um disco, ele foi lançado em 1996, essa música. E essa música eu lembro que foi uma que me marcou de ouvir nas pistas naquela época. Então, eu quis muito ir. A música é Sandy B, Make the World Go Round, um remix do Deep Dish. Então, se você quiser dar uma olhada. Legal que eles na época fizeram também um CD comemorativo. Olha, gente, que lindo!
Isso que eu acho lindo do disco, assim, né? De você. Eu comprei um do Sirzud. Aí eu fiquei, deixei lá na minha parede e falei, ai, gente, imagina esse povo que coleciona, que lindo que deve ser. Tem muita gente que às vezes compra um disco e às vezes compra uma segunda cópia para enfeitar, para deixar fechadinho. Nossa, dá até medo de abrir, gente. Eu usei bastante esse disco, pode ficar tranquilo. Ah, então, se eu quebrar... Ai, meu Deus do céu, como é que eu pego aqui? É só puxar o disco no meio. Pode pegar aqui um cantinho, não tem problema. Cara, nada contra, né, as outras formas de hoje em dia, mas não tem nada mais lindo, né? Esse disco são 2 músicas apenas, né? Uma de um lado do outro. Do lado principal ali é a música que eu gostava e a outra tem um remix do Robbie Rivera, que também é um outro produtor musical muito clássico da House Music. É isso que chamam de lado A e lado B? Por isso que chamam de lado A e lado B. Uhum. Aí a gente viu mais uma dica para quem não conhecia ainda. Uma coisa que eu achei engraçado quando eu comecei a estudar, assim, né, DJs que tocam vinil, assim, é a questão do garimpo, né? Quando você falou lá atrás, que muitos não queriam que a galera soubesse de quem era aquela track. Então, às vezes eles tiravam a capa do disco para as pessoas não verem, né? O que eles faziam na época era isso aqui, ó. Eles às vezes, porque assim como eu e vários outros, ficava ali caçando aquela música, olho gordo em cima para saber o que estava tocando, pegar algum nome, alguma coisa para ir atrás depois. E os DJs, eles eram, né, medidos, eles ganhavam a partir das músicas, da bagagem que eles tinham, das músicas que eles tinham acesso. Muitas vezes eles eram contratados porque aquele DJ tinha aquela música. E aí eles se fechavam muito para, se eu entregar meu ouro aqui, o outro vai ter, não vai mais fazer sentido esse meu diferencial. Então o que os DJs faziam? Essa parte assim do rótulo, da label aqui, eles raspavam ela. Deixavam ela toda raspada para não ter, para colocar e não ter informação. Não tem informação. Então, para proteger o nome. Hoje isso a gente sabe que não funciona Não mais, funciona mais. sou até mesquinho, né? Mas era uma prática da época, então eu via. Eu nunca fiz isso porque eu sou uma geração depois disso, eu era o que queria saber. Mas acho que depois, porque como veio o advento da internet, tudo, as coisas ficaram diferentes, o olhar sobre isso mudou, as músicas, os hits não perduram tanto tempo como era naquela época. Então não faz mais sentido você se fechar. Você agrega muito mais como DJ hoje, dividindo informações do que você retendo informações. Mas naquela época não. O povo se apoiava muito na informação. E até uma curiosidade, queria que você explicasse melhor, que vocês, né, colecionadores, vocês que tocam, vocês chamam de bolacha, né? Virou um termo entre vocês. Né? Sabe que eu nem sei por que é bolacha. O que eu entendo é porque existe a prensa, né? Quando esses discos são prensados. E eles vêm tipo uma massa assim, de cloreto de polivinila. Depois que tem o disco de acetato, abre ele, espelha como a primeira matriz onde é a risca, aí pega essas bolachas, né? E aí eles colocam na prensa. Essa bolacha ela espreme inteira assim. E daí esses discos que foram espelhados e pegaram ao contrário, eles são impressos, né? Como se, né, cravasse o sulco ali naquele disco. E aí corta a rebarba que cai e daí tá lá, como se fosse a bolacha. O único que eu entendo que é esse apelido é por causa disso. Talvez tenha alguma informação mais relevante, digamos, o porquê de ser bolacha. Mas até então o que eu entendo é por causa do cloreto de polivinila, né, que é o material do disco e ele é prensado e abre ele. Então essas bolachas, tocar essas bolachas, porque ele vinha assim, o pessoal que compra vem em vários pedaços assim que parece uma bolacha mesmo, sabe? Sim. E você, né, com todo esse repertório desde os anos 90, como você trouxe aqui vários insights, né, da questão da diferença comportamental, da diferença de estudo, diferença de garimpo e tudo mais, trouxe vários adendos importantíssimos. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente da diferença do público, porque a gente vê, né, a rotatividade é uma coisa que eu costumo falar muito com os meus amigos.
Eu entrei na cena da música eletrônica ali em 2010. E de 2010 para 2024 eu já vejo muita diferença. E eu não sou DJ nem produtora, tá, gente? Trabalho na área da comunicação. Mas eu já consigo analisar, né, essa diferença comportamental. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença de tudo que você viveu, a diferença comportamental, mas também na questão de tudo que você trouxe aqui sobre os discos, né? Porque antes era estéreo, depois foi pro disco, eu sou da época do Discman, das fitinhas, né? Depois que vem, né, esse boom da internet também, né? Que a gente via bastante tradução no Vagalume. Então, assim, essa diferença que você vê como artista, o quanto isso reproduziu em todos esses anos e a diferença que você analisa principalmente na questão comportamental do público. O público da música eletrônica, quando a gente fala de Brasil, ele é um público de uma certa faixa de geração, né? O público, eu digo assim, não o público que gosta de música eletrônica. Muita gente gosta, adora música eletrônica, mas já está em casa, não sai mais. Não é aquele público que vai nas festas que o DJ às vezes se apresenta. Esse público, ele vai durar ali mais ou menos da faixa dos 18 anos até quase 30 anos, mais ou menos, 30 e pouquinhos. Só fica nessa faixa. Então, pegando toda essa faixa, a troca musical, as novidades que vêm, ela é muito rápida. A gente fala que se você vai numa festa que você costuma ir e você deixa de ir nela 3, 4 meses e volta nela depois desse período, você parece que não reconhece mais ninguém. Muita gente que estava começando, eles já viraram os veteranos. Né? Então, acaba tendo essa reação. Então, por isso que a gente vê que para os DJs é muito importante se manter presente, se manter atualizado, estar sempre se relacionando mesmo com pessoas, né, com outras idades, porque existe a troca a todo momento. As referências mudam, vem uma novidade, vem alguma coisa e de repente você tem que estar muito atento para saber aproveitar o melhor disso, usar para sua identidade. Por outro lado também, as boas referências sempre ficam, né? Então a gente consegue, mesmo mantendo, por exemplo, músicas como essa que eu mostrei aqui para vocês, até hoje a gente consegue tocar elas, né? Às vezes eu entendo que às vezes elas soam cansadas em um determinado tempo, porque todo mundo tocou aquilo, ou tocou algo parecido com aquilo, porque foi de sucesso, e aí isso satura um pouco, né? Então o público acaba ficando um pouco com uma certa rejeição, mas é só por um período daquilo. E aí, de repente, aquilo passa-se um tempo, vem outras rejeições, vem outras novidades, mas tudo parece que é cíclico. Todo DJ vai entender o que eu estou falando. Parece que a gente meio que volta em algumas coisas. Eu entendo que essa volta é como se fosse uma releitura. Ela tem influências, é algo novo, mas algumas coisas a gente consegue resgatar novamente. Então, muitas coisas às vezes que eram cansadas, que foram rejeitadas, eles podem virar clássicos, né? E aí ele volta a ser bem-vindo. Então, a gente consegue aproveitar essas fontes antigas e dá para ver que os DJs como eu, que já tem mais de 15, 20 anos de carreira, eles usam muito esse conhecimento do passado, porque eles reconhecem no que está rolando de novo, por exemplo, que fala, cara, isso aqui é muito parecido, é uma referência daquilo. Então, nossa, se eu trouxer aquilo, vai soar como novo. E isso acontece bastante. É até engraçado de ver. Músicas de 1992, por exemplo, a gente percebe que essas músicas soam como se fosse de 2024, 2023. E até sobre essa temporalidade mesmo, eu pedi para você trazer um disco também, né, que ligasse a isso, essa questão atemporal. De tudo que você também acabou de discorrer aqui pra gente. Qual disco que é? Esse também do Deep Dish, né? Essa música aqui também é de 1996, se chama Stay Gold. O nome também acaba sendo bem a ver com o assunto, né? E esse disco aqui é interessante porque ele
essa versão estendida, é uma versão sem vocal, a gente não acha ela muito fácil. Eu nunca vi ela em digital, por exemplo. Essa versão, eu não achei no YouTube. A gente consegue ver ela, eu consigo ver ela numa versão que a gente chama de rádio, que ela tem um bom corte do começo da música, de intro, e um bom corte da cauda, porque era quase que tinha que se apresentar na rádio essas músicas, então o tempo da rádio sempre custou caro. Então tinha que aproveitar o melhor momento. Então usava-se uns discos já direto com o refrão, direto no assunto para aproveitar aquele momento. Mas para os DJs é importante músicas que tenham esse intro e essa cauda, né? Para ele conseguir realizar uma mixagem melhor e tudo. Então a busca foi nesse disco aqui. Esse disco eu consigo tocar até hoje, ele soa como novo e eu toco dele desde sempre. Dá para ver porque a capa tem uns rasguinhos, tem uma coisa aqui. E o mais interessante, o Deep Dish já é o segundo, né, que eu estou colocando aqui, mas é uma dupla que até hoje está no mercado, só que eles estão separados. Você vai saber que é o Dubfire e o Charan. Eu já vi. Eu já vi. Já posso me chamar de velha guarda ainda não? Eu acho que ainda não. Caraca. Obrigado pelo presente. Esse vai ser difícil sair da minha coleção. E qual foi o outro disco que você para mim? Esse disco aqui é o Simon Free at Last. Esse aqui marcou muito o começo da minha carreira. Esse disco aqui é de 2001, quando ele foi lançado. E eu lembro que ele fazia parte também das músicas lá que eu estava selecionando e o que eu queria aprender a mixar, que eu ia lá na casa do meu amigo, tudo. E era uma música que eu achava mais difícil de mixar, eu tinha uma dificuldade maior. E o legal desse disco aqui é que ele tem o discurso do Martin Luther King. Então é um discurso que chama atenção na pista, né? O refrão ele fala I have a dream one day. Então uma label bem forte que é a Positiva Records, que até hoje está bem forte no mercado. Então esse aqui me marcou bastante por conta disso. É um disco que para a época era difícil de mixar, me chamou muito a atenção na época. Muitos perguntavam e eu também consigo tocar ele até hoje. E é engraçado que esse discurso do Martin Luther King, muita gente pergunta, pô, e aquele disco que tem o Martin Luther King? Teve até algumas tracks que você me mandou, né, quando a gente conversou sobre a entrevista, que eu não entendo inglês, né, gente? Assim, algumas palavras, assim, eu consigo captar, principalmente mais em leitura. E teve uma track que você mandou que eu fiquei assim, eu falei, é um discurso. Porque dá pra ver a entonação e tudo, sim. Assim, e isso na house music eu acho muito forte. E é engraçado, porque essa música aqui, ela usa esse discurso, mas usar o discurso, ele vem antes. Essa música é de 2001 e esse mesmo discurso foi usado numa música do final dos anos 80 pelo Mr. Fingers, né? Que ele também, a música se chama Can You Feel It, que ele usou esse discurso do Martin Luther King. Nessa ela tem uma versão já mais bem produzida, foram outros equipamentos, é mais funk club mesmo a coisa, mas foi uma que remeteu muito àquela época que eu estava começando. Olha, tem até escritinha, foi você que escreveu o Simon, né? Eu acho que não, esse aí já estava aí quando eu peguei o disco. O do disco, uma coisa que eu acho bonita também é a questão dessa criatividade, assim, o quanto as coisas mudam. Hoje em dia a gente vê no Spotify, né, a capa do álbum, da track ali, e vê essas diferenças, né, de tempos também. Né? O vinil, essa questão da capa, ele marca bastante, porque a memória de muita gente é visual. Inclusive a minha. Eu, às vezes, não sei o nome de uma música, mas eu lembro, é o disquinho azul, é o amarelinho com a flor, por alguma forma aquele desenho mexe e a gente lembra daquela música. Tanto é que hoje, nos equipamentos mais novos, a gente vê que ainda preza-se a imagem do álbum, de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você pega um CD player novo, CD player, né, que toca pendrive hoje, né, um CDJ que toca pendrive, mas eles às vezes têm carregado no arquivo os famosos metadados. E nesses metadados, por exemplo, às vezes tem a arte de capa. Você já colocou no carro, por exemplo, um MP3 e daqui a pouco abriu a capa ali na tela?
exatamente por isso. E para os DJs isso ainda é importante. Muitos DJs acabam se achando, às vezes, visualmente por essa arte de capa. E às vezes esquece do nome, esquece Eu alguma não sou coisa. DJ, mas eu sou assim. Quando os outros, às vezes, quando eu escuto toquezinho, eu falo, aquela track que a capa é assim, assim, assado, é de tal cor. Mas o nome, gente, desde criança eu nunca fui de conseguir decorar. Só as capas mesmo. E às vezes a memória visual, ela é mais forte. E com toda essa trajetória, como que foi para você, vou ser professor, repassar esses conhecimentos, né? Eu te conheci até na escola onde você dá aula, na Yellow, né? Como que foi essa expansão, né, da sua carreira? Eu não me imaginava professor. O que acontece é que, como a gente vai ficando alguns anos tocando em vários lugares e eu sempre mantive tocando com discos de vinil, apesar de eu usar os equipamentos mais novos, eu me mantive tocando com vinil. Hoje, a maioria dos DJs não usam mais vinil para tocar. Ele tem bastante dificuldade, acesso é difícil, conseguir as músicas é difícil. Existe uma técnica que é como se fosse assim, pô, eu não estou dirigindo um carro automático, eu estou dirigindo um calhambeque, que eu tenho que saber a hora que muda a marcha, né? Não posso deixar caixa seca, por exemplo, tem a rotação certa para tudo. E para quem olha, sempre é muito bonito, né? Então, por exemplo, você vê um DJ tocando com vinil, você vê que ele não está enganando, não está... Né? E eu sempre gostei disso, porque foi essa minha referência, onde eu aprendi, e isso é legal que é valorizado até hoje. Então, o que acontece é que eu fui chamado justamente para dar aula na parte de vinil, lá com a Yellow. Então, eu dava aula só para especialização com vinil. E aí, com o tempo, abriu-se uma oportunidade de por que não também dar aula básica né, para os DJs, ou seja, dar aula com todos os equipamentos principais que se usa hoje, todas as referências, tudo, porque eu também acabo usando. Então aí surgiu essa oportunidade e aí eu pensei, vamos fazer um teste para ver, né? E gostei bastante, e tanto é que eu estou lá dando aula para a turminha. E para finalizar, eu queria que você respondesse a questão da importância, né? Você passa as técnicas, dá várias dicas e tracks e tudo mais, fala, né, sobre essa questão, né, de todos os equipamentos. Lá na Yellow tem equipamentos antiguíssimos, né? Eu vou lá, às vezes eu fico namorando os equipamentos, fico lá naqueles teclados. Crash faz um pouco dela na minha cabeça, que eu fico lá no teclado. Mas o quanto, para você, principalmente que vem da House Music, sabe, da questão de luta, desde o início e tudo mais, o quanto com os seus alunos você consegue passar isso também? Para que eles entendam, né? A gente fala sobre rotatividade, mas também muitas pessoas não entram porque, eu estudei sobre tal nicho, isso me encantou. A maioria entra porque, eu senti uma sensação na festa e agora eu quero tocar. Como que é para você, como professor, também repassar esses conhecimentos de luta para essas pessoas? Obviamente que a gente dá o conteúdo, né? A gente tenta repassar algumas coisas que a gente viveu, mostrar o sentido daquilo, porque que aconteceu aquilo, porque quando a gente vê no tempo as festas, os DJs, a gente vê que foram movimentos que tiveram importância social, tiveram contexto no mundo, e aí a gente percebe que se os caras faziam música, eles tinham alguma coisa, né, o produtor musical tinha um sentimento que ele colocava em cima daquilo. Então o DJ ele tem que de certa forma perceber isso, porque ele tem que, eu acho que a base do DJ é você gostar, entender, manipular a música, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tenta repassar para os alunos, essa é a importância. Um DJ sem música não tem como, né? Então é importante que ele tenha música. Partindo desse primeiro grande passo, música, a gente obviamente ensina as técnicas de como fazer uma boa mixagem, de como cuidar né, de um beat match bem feito, que é para sincronizar bem as músicas. A gente diz que o bom DJ ele não é aquele cara que coloca a música que você quer escutar. É aquele cara que faz a música que você quer escutar surgir, né? De alguma forma ela aparece, mesmo que você nunca tenha ouvido essa música, né? Então essa é uma habilidade que obviamente é uma habilidade artística. Então a gente dá essas bases e vai ser de muito treino. Obviamente uns têm mais facilidade, outros têm menos, mas a gente passa esse conteúdo para que os alunos pratiquem e possam aperfeiçoar cada vez mais as suas apresentações
e seguirem os seus caminhos. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido muito hoje, porque esse conteúdo atravessou gerações, hein? Cacá viu muita coisa aqui, apresentou muita coisa pra gente. Então, eu quero que vocês contem aqui nos comentários pra gente se vocês já conheciam esses discos ou tracks que marcaram vocês também. E, Cacá, muito obrigada novamente por você ter cedido do seu tempo e a sua história pra gente. Eu que agradeço todo mundo aí que está nos assistindo. Obrigado. E até o próximo vídeo.